O vídeo que você acabou de ver é um dos milhares de vídeos do canal Unfavorable Semicircle. Esse canal foi criado em março de 2015 e no mês seguinte, em 5 de abril, começou a upar muitos vídeos muito estranhos. Só em seu primeiro dia de atividade, esse canal postou mais de 1.200 vídeos. Eram centenas de uploads por dia e enquanto alguns tiveram alguns segundos de duração, outros chegaram a ter muitas horas. Os títulos dos vídeos seguiam um padrão de um símbolo de Sagitário acompanhado ou de uma sequência de alguns números ou de uma palavra, e às vezes os dois. O conteúdo em si desses vídeos variava um pouco, porém tinha a mesma base, em formato quadrado e extremamente pixelado. Alguns não tinham áudio, mas os que tinham costumava ser bem abstrato e às vezes muito barulhento. Em certos vídeos era possível ouvir a voz de um homem falando algo que, dependendo do áudio de fundo, era quase que incompreensível. Inicialmente esse canal não recebeu tanta atenção, mas depois de um tempo de atividade ele começou a ganhar mais relevância por postagens no Reddit, eventualmente gerando seu próprio subreddit criado por usuários que tinham interesse em solucionar esse mistério. Quanto mais o tempo passava, mais atenção era gerada para o canal. Depois de quase um ano de atividade, a BBC publicou em seu site um artigo sobre o canal, e poucas horas depois desse artigo, o canal foi suspenso pelo próprio YouTube. O motivo da suspensão nunca foi exatamente claro, mas provavelmente foi pelo alto número de vídeos em tão pouco tempo, porém isso só chamou mais atenção ao fenômeno e mais pessoas ficaram curiosas sobre o tema. O canal tinha uma conta do Google+, linkada a ele. Pra quem não sabe, o Google+, era basicamente uma rede social da Google parecida com o Facebook ou Twitter, que acabou em 2019 depois de não ter dado muito certo. Essa conta existia, porém não tinha postado nada até o dia 14 de março de 2016. Quando no perfil foi postado um texto encriptado, o qual resolvendo linkava para uma conta no Twitter e um novo canal no YouTube. Tanto a conta do YouTube quanto a do Twitter se chamavam Unfavorable Semi, e foi aí que começou o que a comunidade denominou de Era Moderna do Unfavorable Semicircle. Com isso, mais milhares de vídeos continuavam sendo upados na nova conta do YouTube, e alguns até na conta do Twitter. E algo interessante de tudo isso era que certos vídeos continham diferentes frames que podiam ser organizados para compor uma imagem. Essas imagens criadas a partir desses vídeos foram denominadas de composites. Eu não vou entrar tanto em detalhe em como essas composites eram descobertas porque era algo meio complicado para explicar aqui e que não é tão importante assim para a história. Existiam composites tanto em 2D como em 3D. Porém, apesar de terem sido descobertas várias dessas, sua grande maioria eram extremamente abstratas. Uma que se destacou bastante era a composite do vídeo Lock, que por incrível que pareça, essa imagem, entre todas as descobertas, era a que mais se parecia com algo definido. Assim, diversas teorias começaram a surgir sobre ela e comparações com diferentes objetos como um relógio ou uma esfera de metal, mas nenhuma descoberta muito concreta por enquanto. O novo canal criado continuava postando vídeos com frequência, até uma pausa de algumas semanas. Depois dessa pausa, o canal retornou no dia 16 de setembro de 2016, mas durante essa pausa, outro canal tinha sido lançado, chamado Stabilitory Newing. Esse canal foi descoberto numa postagem na conta do Google+, e postava vídeos bem parecidos com o estilo do canal principal. A conta do Google+, foi bem importante para saber quais eram as ramificações oficiais do canal original ou não, sendo que ela estava linkada a ele inicialmente. Esses dois canais continuaram postando vídeos enigmáticos e tudo seguiu até o dia 15 de setembro de 2017, quando aconteceu algo estranho. Nesse dia, depois de uma pausa de 2 meses, um vídeo chamado Reset Strange YD foi postado no canal Unfavorable Semi. Pouco depois disso, os vídeos desse canal começaram a ser excluídos, e não demorou muito para esse canal ser deletado por completo junto com o canal secundário e a conta do Twitter. Agora a única conta oficialmente vinculada ao projeto era a conta do Google+, e ninguém sabia o porquê disso havia acontecido. Depois de mais de 2 meses em total silêncio, em novembro de 2017 a conta do Twitter supostamente foi reativada e começou a postar vídeos lá. Com isso, algumas dúvidas surgiram sobre a confiabilidade dessa conta. No dia 31 de dezembro, a conta tweetou uma série de letras, as quais traduzindo para a base 64 dão para um link de mais um canal no YouTube. Apesar das dúvidas na veracidade, o conteúdo desse canal se alinhava bastante com o conteúdo do Unfavorable original,
Por isso na época era debatível se essa era uma ramificação oficial do projeto ou não. Depois de postar 14 vídeos, o canal ficou em total silêncio. Após isso não houve nenhum outro sinal do Unfavorable Semicircle na internet. Até o dia 28 de março de 2019. 5 dias antes do fim do Google+, o perfil resolveu fazer uma quarta e última postagem, basicamente esclarecendo o que é oficial ou não em relação ao projeto, listando 7 itens. O primeiro item se refere ao canal original, lá de 2015, sendo que OR é uma abreviação e logo após vem a URL do canal. O segundo claramente se refere ao Twitter, porém no final está escrito UNTL 91517. E possivelmente isso é um código que diz até 15 de setembro de 2017 em inglês, que é a data do reset. Ou seja, a possível interpretação para isso é que esse item fala que esse arroba do Twitter foi oficial até o reset, quando todas as contas foram excluídas menos a do Google+. Basicamente isso deixa implícito que a conta reativada no Twitter realmente não é oficial, consequentemente o terceiro canal do YouTube também não. Continuando na lista, o próximo item se refere ao novo canal que foi criado após o original ter sido derrubado pelo YouTube, no mesmo padrão do primeiro item. Seguindo esse mesmo padrão, o quarto item da lista se refere ao canal secundário, Stability New. O quinto item se refere a um canal que eu não cheguei a citar aqui porque não tem muita importância. Ele foi um canal que em sua maior parte repostou vídeos antigos do canal desativado e foi excluído provavelmente antes de novembro de 2017. Talvez OT signifique outro em inglês. O seguinte item se refere à conta do Google+, e por último e mais importante, o sétimo item se refere à conta do Twitter, dessa vez definitivamente oficial, reforçando que nem a conta reativada do Twitter nem o canal linkado a ela estão nessa lista. Então, apesar do seu conteúdo se assemelhar bastante ao projeto oficial, 99% de chance de não ser. Já a conta oficial do Twitter vai ser importante depois de anos de inatividade desde sua criação, em março de 2019. Então segura essa informação porque agora eu vou falar um pouco das teorias sobre todo esse projeto que surgiram durante os anos. Se você acompanha o YouTube há um pouco mais de tempo, você deve se lembrar de um canal chamado WebDriver Torso. Esse canal operava de uma forma extremamente parecida com o Favorable Semicircle, porém ele surgiu 2 anos antes, em março de 2013. A maioria de seus vídeos seguiam o padrão de um retângulo vermelho e um azul se movimentando pela tela em diferentes formatos em cada frame. E também eram postadas centenas de vídeos por dia. Esse canal foi ficando cada vez mais famoso conforme o tempo passava e cada vez mais teorias sobre qual era o intuito do canal começaram a surgir. Até que em junho de 2014 a própria Google se manifestou e esclareceu que esse era apenas um canal de testes em relação à qualidade de upload do YouTube. Nisso o mistério foi resolvido. Apesar da diferença de conteúdo dos vídeos, o canal Unfavorable Semicircle seguiu uma linha bem parecida com o WebDriver. Então naturalmente, desde quando ele começou a ficar mais famoso, a teoria de ser um canal de testes do YouTube era bem forte, por ter sido algo recente. Mas logo isso caiu por terra com sua suspensão dada pelo próprio site em 2016. Até porque não faz sentido o YouTube derrubar um canal próprio. Outra teoria bem forte era de que o projeto era um grande ARG. Essa teoria tem uma base bem válida, mas eu pessoalmente discordo um pouco dela, já que se fosse de fato algum jogo de realidade alternada, eu não acho que em certo momento quase todo o vestígio oficial do projeto teria sido excluído da internet. E também, diferente da maioria dos ARGs, os vídeos não passavam nenhum tipo de mensagem clara, ou ao menos pareciam tentar contar algo como uma história ou coisa parecida. Ainda nesse universo temos a hipótese de ser algum tipo de enigma, com o propósito de recrutar pessoas para um objetivo maior, assim como o Cicada 3301, que é o exemplo mais famoso disso, o que até pode ser válido. Além de tudo, tem umas teorias mais extremas, como por exemplo, aliens tentando se comunicar ou um experimento do governo. Se eu for listar e explicar todas as teorias, esse vídeo provavelmente vai ter horas, quando no fim, as verdadeiras respostas vieram em junho de 2022, na conta oficial do Twitter Unfavorable Sam. Lembrando que essa conta estava na lista que foi postada em 2019 no Google+, mas não tinha postado nada até então. A conta fez várias postagens, mas eu vou focar em algumas que eu acho mais importante.
O primeiro tweet da conta dizia que se algum alien tentasse contato com humanos seria algo parecido com Unfavorable, uma forma totalmente incomum de comunicação e pensamento. Isso já diz um pouco sobre o intuito final do projeto. No dia 2 de junho de 2022, a conta tweetou a Composite de Locke, com um link do artigo da Wikipedia sobre o disco de ouro da Voyager. Para quem não sabe, esse é um disco que contém informações sobre a espécie humana que foram colocadas em sondas espaciais que estão à deriva no espaço, caso alguma civilização extraterrestre algum dia as encontre. Claramente fica meio implícito as ligações do projeto com referências intergalácticas e sobre extraterrestres. Ainda no dia 2, o perfil tweetou que se for criada uma lista de perguntas em algum lugar, ele vai responder as principais em uma semana. Nisso, o usuário respondeu com um link de uma lista de perguntas feitas no Discord da comunidade. Então, dito e feito, no dia 9 de junho a conta postou essa imagem, contendo várias perguntas e respostas. Como dá pra ver, é muita coisa, então vou selecionar as que eu acho que mais importam aqui. O texto começa com um prefácio, onde a pessoa por trás do projeto começa dizendo que ele foi feito para funcionar em torno de um fluxo de consciência e que grande parte do projeto se perdeu com o tempo. Então as respostas dadas são baseadas na memória do autor e na pouca documentação que ainda existe. A primeira e mais pertinente pergunta é por que o autor decidiu vir a público só agora, depois de anos do final do projeto. E a resposta dada foi basicamente que era uma sensação que nunca saiu de dentro dele. Desde sempre ele teve esse pensamento de vir a público e às vezes quase chegou a realizar, até mesmo lá em 2016. Porém, de qualquer forma, ele só acabou fazendo isso agora. Outra pergunta foi qual o significado de Sagitário e Gêmeos em relação ao projeto. A resposta foi que o símbolo de Sagitário leva a ideia de uma forma não humana de comunicação, como se fosse uma mensagem vinda das estrelas ou enviada por aliens. O símbolo encoraja as pessoas a pesquisar sobre coisas relacionadas ao espaço. Já o símbolo do Stabilitor Newen representa a ideia de comunicação terrestre. Os dois canais em conjunto são a representação de uma comunicação entre o espaço e o planeta Terra, já que os símbolos são atrelados a temas astronômicos. Uma das perguntas questionava se haviam múltiplas pessoas envolvidas no projeto, a qual foi respondida que não, apenas o autor é responsável por tudo, o que eu acho no mínimo interessante. Até o usuário que originalmente descobriu o canal em 2015 deu as caras, e perguntou se o projeto tinha o intuito de promover algo. Assim como a pergunta anterior, a resposta foi não, o canal não tinha intenção de promover nenhum outro projeto fora ele próprio. Por fim, apesar de essa não ser a última pergunta da lista original, eu deixei ela pro final porque pra mim ela é a mais esclarecedora. Qual era o objetivo do Unfavorable Semicircle? A resposta foi que o objetivo inicial era upar o maior número de vídeos no YouTube possível, ou pelo menos 1 milhão, onde os uploads seriam os vídeos mais básicos e simples possíveis. O objetivo secundário foi ver se as pessoas iriam olhar algo estranho desconhecido com curiosidade e alimentar a internet com mistério para, de certa forma, ocupar o espaço deixado pelo WebDriver Torso. Conforme o projeto foi evoluindo, essa ideia secundária se tornou a principal. Para atingir esse objetivo, ele trabalhou numa perspectiva de uma inteligência não humana. Definitivamente havia um tema intergaláctico, mas ao mesmo tempo também houveram vídeos trabalhando outras perspectivas, algumas delas sendo a de um operador de estação numérica, um artista e uma inteligência artificial tentando se comunicar com a internet. Finalizando a resposta, ele diz que apesar disso, com certeza a perspectiva principal tomada foi a de uma comunicação intergaláctica. Basicamente, Unfavorable Semicircle foi uma espécie de projeto artístico bem experimental mesclado com elementos de RG, misturando vários conceitos, mas sendo o principal deles a proposta de imaginar como seria uma comunicação extraterrestre. E eu gosto desse projeto pelo fato de que é totalmente diferente de qualquer outro RG ou derivados que você vê por aí. Por isso esse vídeo existe. Além do fato de que todos os outros vídeos do YouTube sobre esse assunto, pelo menos os que eu vi, estão desatualizados e não trazem essa parte final das respostas esclarecendo toda a história. A wiki do projeto está na descrição, foi de lá que eu peguei a grande maioria das informações do vídeo e lá tem várias coisas que eu acabei não citando aqui, então acessa lá caso te interesse. No mais é isso, e até a próxima.